Eu louvo a Deus por cada vida que aqui está, que o Espírito Santo de Deus trouxe cada um de vocês aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu vim lá de Rio Pomba, como o pastor disse, eu me chamo Ivone, eu congrego ali juntamente com o pastor Dixon e a missionária Leoneide. E o pastor sentiu no coração, né, de estar me fazendo esse convite, de estar vindo falar do amor do Senhor. Como eu falei com ele, eis-me aqui. E em oração, Deus, ele falou fortemente no meu coração. Quando eu li a palavra e quando Deus falou comigo para falar sobre o Espírito Santo de Deus, né, eu entendi o como somos carentes da presença do Senhor. O mesmo Espírito Santo que às vezes muitos de nós nos encontramos sozinhos, achamos que estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. Nós ouvimos a voz do Senhor através do Espírito Santo. E é Ele que te conforta, é Ele que muitas das vezes que você não tem força para orar, Ele ora por você. Muitas das vezes que você está desanimado, angustiado por coisas que acontecem nas nossas vidas, é Ele que ora por você, intercede a Deus por você. E eu peço ao Senhor que Ele continue falando no nosso coração. O Deus que faz milagre, Ele já está neste lugar. E Ele vai fazer o impossível. O impossível, eu não sei, como o pastor disse, eu não sei a forma que você entrou, eu não sei o que você está passando, mas continue firme. Continue firme na presença do Senhor, porque Deus tem o melhor para nos dar. 15 anos atrás eu me converti, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. E nunca mais, irmãos, nunca mais, em momento algum, eu me vi retrocedendo. Eu sempre quis avançar no reino de Deus. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu quero que essas promessas que eu tenho vivido, e muitas ainda eu irei viver, vocês também possam desfrutar do melhor de Deus nessa terra. A palavra de Deus já foi, né, lida no início do culto. Quando eu cheguei, o pastor me perguntou. Deus, ele falou comigo aqui em Romanos 8, no versículo 31. Mas eu lendo Romanos 8 todo, o capítulo todo, Deus falou fortemente no meu coração para começarmos a ministrar a palavra do versículo 8. Mas o versículo 31, que me despertou, onde Deus me levou em oração, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quantos de nós andamos ansiosos? Quantos de nós perdemos o sono? Mas eu te digo nesta noite, não andeis ansiosos. Antes que todos nós possamos levar o Senhor em oração e súplica e ação de graças, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. E eu queria continuar adorando ao Senhor. Deus colocou uma canção no meu coração, antes de começar a ministrar, que diz assim: o Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível, se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. O difícil para Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente para te proteger. Seja qual for o problema, Ele é seu amigo para te valer.
Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração, porque Ele é Deus. Aleluia. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 1, onde o pastor começou a leitura, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, uma nova vida, ela começa. Tudo que ficou para trás, conforme a palavra diz em 2 Coríntios, no versículo 5:17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Eu tenho uma notícia boa para você. Continue, persevere. Não há condenação. Por mais que nós somos falhos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. O que vamos deixar, né, nessa vida, que estamos aqui de passagem, o nosso lugar é no céu, nós somos peregrinos aqui na terra, é o bem que nós fizemos. Eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda a ser uma serva do Senhor melhor. Eu não quero ficar no banco da igreja, irmã. Senhor, me levanta para pregar a tua palavra. Igual eu falei, pastor, eu não sou pregadora. Mas o Senhor não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de temor e de ousadia. Aonde você for, onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor quer te usar. Vidas ali fora perecem. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros, muitos se calam. E eu falei, Senhor, eu não quero me calar. Diante de todas as maravilhas que o Senhor fez na minha vida, me ensina, me ajuda. Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Nós somos um povo adquirido, irmãos, com sangue. Jesus pagou um preço alto na cruz, por mim, por você, por nossas vidas. Nós temos que entender a grandiosidade disso, o amor de Deus por nós. Ele nos alcançou com os seus laços de amor. A minha família toda já convertida, só faltava eu. Em oração, Deus alcançou a minha alma. Então não desista dos seus, não desista. Falei com o pastor, meu esposo não veio. Ele tem ido na igreja comigo, mas ele ainda não é convertido. Mas eu vejo pelos olhos da fé, ele servindo a Deus comigo. A minha filha de 14 anos, desde os 6 meses de vida, sempre levei ela na igreja. Sempre. Louvava, eu tenho vídeos dela pregando a palavra. Hoje também ela não veio. Mas eu vou desanimar, irmãos? Não vou. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor no momento certo.
da forma que Deus trabalhou na minha vida, Ele me alcançou. Algo eu creio que vai acontecer com eles. Porque nós sabemos que o Espírito Santo que pode convencer o homem e a mulher do pecado e da justiça, não é por força nem por violência. Às vezes eu fico triste de vê-la da forma, 14 anos, nós sabemos que adolescente, hoje, a internet, tantas coisas aí que acaba atrapalhando do caminhar dos adolescentes. Mas eu creio em nome de Jesus, que através da oração, do jejum, em nome de Jesus, próxima oportunidade que o pastor me der, eu vou trazer a minha filha. Igual eu falei com ele, pastor, ela é levita, ela foi escolhida desde o meu ventre. E eu creio que eu vou ver, para a honra e glória do Senhor, ela louvando o Senhor. E nas orações, os irmãos oram por mim. Amém? Irmãos, no versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Nós hoje nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do mundo. Deus, Ele tem trabalhado no nosso coração, é de dentro para fora. Nós temos que cuidar, sim, do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde, mas o que nós temos que cuidar mais é do nosso coração, que é da onde sai as veredas da vida, procede o caminho que o Senhor tem por nós, e que através do Espírito Santo nós possamos cada dia mais entender o propósito de Deus e pedir ao Senhor para que venha limpar, nos purificar, tirar tudo da nossa vida que não provém dEle, para que possamos assim viver a vontade de Deus para nossas vidas. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Outrora, lá atrás, eu ficava quebrando a cabeça nesse mundo. E hoje eu sei, eu tenho um propósito nessa terra. O Senhor tem um propósito para cada um de vocês também. Hoje nós temos o caminho, Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E não é em vão, irmãos, não é em vão. Não é em vão nós deixar o mundo ali fora. Renunciar a esse mundo de trevas. Porque na presença do Senhor, nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Nós sabemos que se, como o irmão disse, aqui na terra todos nós, os justos e os injustos, vão passar por situações difíceis. Mas na presença do Senhor nós temos força. Nós sabemos que Ele cuida de nós. É Ele que cuida da nossa família, do nosso trabalho, de tudo nas nossas vidas. Então que nós possamos todos os dias, o que nós não podemos fazer, Deus, Ele vai fazer por nós. Quando nós não temos forças, Deus, Ele vai fazer por nós. E Deus enviou Jesus como mediador redentor, porque pela lei nós somos imperfeitos. Não foi, como a palavra diz em João 15,16, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que nós temos alimentado, irmãos? A nossa carne ou o nosso espírito? Deus nos dá a oportunidade todos os dias, de buscarmos a Ele. Nós temos tempo para tanta coisa. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Eu tenho desacelerado muito, conforme não sei se o irmão sabe, eu até conheço bastante pessoas aqui em Rio Branco. Eu trabalho no frigorífico Cruzeiro do Sul já tem 15 anos. Eu brinco que eu sou vendedora de carne e sou pescadora de almas. Né? E minha vida é muito intensa, muito intensa. Todos os dias fazer carga, aquela responsabilidade que eu sei que todos os irmãos no seu trabalho têm também, né? Longe de mim dizer que trabalho mais que vocês, mas às vezes eu me pego. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso. E
a voz do Espírito Santo vem falar no nosso coração. É Ele que fala: filha, desacelera, para um pouquinho. Deus quer falar com você. E não tem coisa melhor, irmãos, do que ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para nós é muito grande. Essa nova vida que Deus nos deu em Cristo é para poucos. Não são todos que são filhos de Deus. A palavra diz que antes nós éramos criatura. Quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós transformamos como filho de Deus. Por mais que pecamos, o Espírito Santo de Deus nos convence a pedir perdão. Rapidinho nós vamos lá para os pés do Senhor, porque Ele fala no profundo do nosso coração. Nós vamos lá pedir perdão ao Senhor. E muitas das pessoas aí fora não entendem isso. Muitas pessoas acham que é conforme a palavra de Deus fala, o mundo vê como a palavra de Deus como loucura. Mas para nós que somos vivos, é poder de Deus. Amém? Então busca o Senhor de todo o seu coração. Jesus já pagou o preço por nós ali na cruz. E na cruz, conforme em Isaías 53, no versículo 4 e 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Em 1 Pedro, versículo 2, versículo 24, diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esta é a obra gloriosa da redenção. Aleluia. Nesta noite, o Senhor, Ele quer trocar o fardo pesado do mundo pelo fardo leve dEle. Jesus te diz nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos verdadeiramente trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve do Senhor. Muitas das vezes não temos força, mas o Espírito Santo nos carrega no colo. Muitas das vezes nos encontramos sozinhos, mas Jesus está conosco. Continue, persevere. A obra da redenção tem um propósito, irmãos, que é a santificação. A palavra de Deus fala que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Nós sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas nós precisamos entender isso. Não adianta viver de qualquer maneira, irmãos. Eu falo por mim, nesses 15 anos de conversão, eu tive um momento, 5 anos depois que eu me converti. Eu era a segunda dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus, onde eu me batizei, na Madureira. Hoje eu congrego na Iadal, em Rio Pomba. 5 anos atrás, eu me mudei para Rio Pomba, por isso que eu me congrego ali. Primeira igreja que eu fui convidada, assim que eu mudei, primeira igreja que eu escutei os cultos, os louvores, que eu vi que a minha filha se emocionou sentindo a presença de Deus, é ali que eu estou, quando eu mudei para Rio Pomba. Mas eu morava em Ubá, né? E eu me lembro, quando eu me batizei, servindo ao Senhor, na Madureira, na Assembleia de Deus Madureira. 5 anos servindo ao Senhor, vivendo as promessas do Senhor. E, infelizmente, irmãos, eu me vi numa situação em pecado. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque ali foi um divisor de águas para a minha vida. Todos nós precisamos ter, sabe, uma experiência para entender que nós não podemos viver sem o Senhor e precisamos viver da forma que Ele nos chama na sua palavra. Eu continuei na igreja, todos os cultos,
não sendo dirigente, porque eu mesma entendi que eu não poderia, sentada no banco, eu continuei indo na igreja, continuei ouvindo os louvores, continuei, entre aspas, na presença do Senhor, mas eu sabia no meu coração que eu estava errada. E eu me lembro que desde que eu me converti, eu entendi sobre os dízimos, sobre as ofertas, o meu coração se alegrou. E eu era dizimista, eu era ofertante, eu vivia da forma que o Senhor me chamou. E como eu sabia que eu não estava de acordo com o que Deus queria para mim, eu parei de dizimar, eu parei de ofertar, mas continuei na casa do Senhor, em pecado. Irmãos, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Tudo começou a dar errado. Tudo. E eu não tinha força para sair dessa situação. Eu amava a casa do Senhor, amava a palavra do Senhor, amava ouvir os louvores, mas a minha carne, eu não conseguia vencer. E através, novamente, da minha família, que orou, que buscou por mim, 9 meses depois, para a honra e glória do Senhor, eu consegui novamente que a minha aliança com o Senhor fosse restaurada. Irmãos, mas eu não desejo para ninguém. Então, nós não podemos estar somente na casa do Senhor. Nós precisamos estar da forma que o Senhor nos chamou. Porque muitas das vezes portas se fecham por conta disso. Portas se fecharam para mim. Deus estava trabalhando na minha vida. Tudo estragava, irmãos. Tudo estragava. Eu me lembro que naquela época era fax, não era computador com impressora. Estragou, eu tive que ir lá no frigorífico, trabalhado lá na sala do meu patrão. E às vezes a angústia vinha, porque eu sabia que eu estava no erro, estava no pecado. E sabia que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor, me consertar com o Senhor, não tinha força. E eu comecei até a dar um pouco de depressão. A dor no meu coração era muito forte. E na mesma hora que eu estava com o cliente no telefone, eu sentia vontade de chorar. Eu ia para o banheiro chorar. Eu ligava para minha madrasta e falava assim, Valéria, me ajuda, eu não estou aguentando. E ela falou, irmã Ivone, nós vamos fazer um propósito com Deus. De 7 terça-feira, nós vamos fazer propósito com o Senhor, de jejum e oração. E Deus, Ele vai colocar a sua vida no altar de novo, você vai conseguir. Naquele momento, eu estava já endividada, antes que sobrava, né? Porque a palavra de Deus diz que se formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus, Ele abre as janelas do céu e derrama bênção tamanha que você jamais viu nos seus olhos. E eu vivi essas promessas. Mas a situação que eu me encontrava, eu já não vivia mais. E eu lembro que eu fiz as 7 terças-feiras, na terceira terça-feira de propósito com Deus, eu estava em paz. Eu consegui matar minha carne. Então, irmãos, tem coisas que de repente vocês estão passando e não têm visto resultado, não têm visto solução. Eu convido a vocês a fazer um propósito com Deus. Jejum e oração. Eu também, a primeira experiência que eu tive lá atrás, que eu louvo a Deus pela minha mãe na fé, a Ana, que Deus possa visitar ela agora, renovar as forças da tua filha. Que ela com ousadia disse para mim, e eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês querem ver a glória de Deus na sua vida? Foi essa pergunta que ela fez para mim. Você quer ver a glória de Deus? E eu disse, eu quero, que eu estava desesperada. Estava endividada também. E ela falou, vamos orar e jejuar. 30 dias. Orar e jejuar, um dia sim, um dia não. Eu estou contando um pouco da minha experiência para os irmãos ter força e fé que através da oração e do jejum, barreiras, elas caem. Elas caem. O poder da oração e do jejum. E eu creio em nome de Jesus que vocês vão viver o sobrenatural de Deus também, como eu vivi. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória na vida de cada um de vocês.
Porque Deus, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Amém, irmãos? Deus me deu vitória 30 dias depois. E as bênçãos do Senhor, ela nos alcança. Não só a nós, mas todos que estão ao nosso derredor. Eu me lembro que eu estava com uma empresa falida, com 18 funcionários. E Deus, naquele momento de oração e jejum, Ele me deu a direção de fechar a empresa. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Mas quando você tem paz no coração de fazer, Deus falou comigo, chama todo mundo. Fala com todos. Fala com todos que a partir de amanhã nós não vamos continuar mais. Irmãos, foi choro, foi dor, pais ali com filhos, precisando, pagar suas contas, e eu do nada resolvi fazer isso. Mas o Senhor, Ele já estava com a vitória para me entregar. E essa porta que Deus abriu há 15 anos atrás, só Ele pode fechar. E essa porta está aberta até hoje, que é o frigorífico onde eu trabalho. E eu me lembro perfeitamente que quando eu fechei a minha empresa e o frigorífico me chamou, no mesmo dia eu não parei. Ele me disse, o meu patrão hoje, pode chamar os 18 funcionários que você tem, todos estão empregados. Através do jejum e da oração. Muitos não quiseram ir. Uns foram para mercado, açougue, que eu trabalhava na época com suíno. A gente desossava suíno, atendia a região toda. Tinha esses 18 funcionários, 8 caminhões rodando a região. Só que eu não tinha condição de continuar. Deus me deu essa estratégia. E muitos estão até hoje trabalhando lá, na empresa. Então, a primeira experiência que eu tive com Deus foi essa. Deus me deu vitória. E mesmo assim, no meio do caminho, conforme eu falei com os irmãos, eu acabei recuando um pouco. Mas o Espírito de Deus que está aqui, que está em você, que está em mim, Ele me convenceu. E eu me arrependi, pedi perdão. E Deus me deu uma nova oportunidade. Irmãos, é muito sério. É muito sério. O preço é muito alto da desobediência. Não vale a pena. A gente paga preço muito alto ali fora. Por isso eu quero que os irmãos perseverem. Persevere, ajude o pastor. Olha esse bairro, quantas famílias, quantas pessoas necessitam do Senhor, estão sem direção. Que através da oração das irmãs, igual o pastor falou, meia hora antes, é oração. É através da oração, as irmãs que é coluna de oração dessa igreja. Eu creio em nome de Jesus, que eu vejo pela fé muitas famílias entrando nessa porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes. Eu creio em nome de Jesus que esta igreja ela vai ficar lotada. Mas é de almas sedentas, de servos verdadeiros, que servem o Senhor em espírito e em verdade, que é o Senhor está à procura desses. Os verdadeiros adoradores, que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, a nossa luta é grande, é diária, contra a carne e contra o espírito. Mas antes da sua conversão, você era um réu de juízo. Depois da sua conversão, você foi filho diante de um pai. E qual que é a diferença quando estamos réu em frente ao juiz do que filho diante de um pai? O pai, ele disciplina, mas nós não deixamos de ser filhos. Filhos amados. Conforme eu disse, o preço a gente acaba pagando. Mas Deus, Ele nos dá oportunidade. Quando cremos no Senhor, a nossa salvação ela é garantida. Por mais que erramos, a nossa salvação é garantida. Nós precisamos vigiar e nos alimentar do Espírito para vencer e conseguir chegar no reino de Deus, quando Ele nos chamar. Nós sabemos que a salvação ela é tomada à força, como fala em Mateus 11:12. E o pecado na vida do cristão, ele às vezes é um acidente. Não temos mais prazer na prática do pecado. Isso que Deus colocou no meu coração. O nosso prazer está na lei do Senhor, conforme fala em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo
o caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Que possamos fazer essa autoanálise hoje. Nós estamos precisando, se porventura você não sentir que não tem feito nada que desagrada o Senhor, amém. Mas que você, nesta noite, tem sentido algo que é preciso consertar diante de Deus, Deus está te dando esta oportunidade nesta noite. O que estão na carne não pode agradar a Deus. A salvação é obra de Deus por você, em você e depois através de você. Eu louvo a Deus que o pastor, eu tenho certeza, ele me deu essa oportunidade porque desde que uma pessoa aqui de Rio Pombo estava precisando de ajuda, que me deram o telefone dele, Deus tem me dado alguns áudios, que eu faço isso há muitos anos, porque eu amo falar do amor do Senhor. Como eu disse, eu não sou pregadora, mas eu gosto de viver a palavra. Primeiro, viver a palavra e passar para quem Deus me apresenta. Eu gosto de falar do amor de Deus. E, com ousadia, eu coloquei o telefone do pastor nas minhas listas de transmissões. E os irmãos, no final do culto, se quiserem me dar o telefone, vai ser um prazer passar para os irmãos também esses áudios que eu gravo todas as semanas, de 1 a 2 vezes, por conta do meu trabalho. Mas, de madrugada, quando o Espírito Santo vem falar comigo, os áudios, eu vou lá, pego uma palavra, o Espírito Santo me dá, e eu gravo aqueles áudios e envio. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele tem me dado essa oportunidade de falar do amor dEle e me dá essa oportunidade de trabalhar no frigorífico, não é em vão. Eu atendo 80 cidades, eu atendo mais de 1.000 clientes. E eu, todas as semanas, envio esses áudios dos meus clientes. Eu nem pergunto se eles querem não, irmãos. Irmãos, eu envio mesmo. E é tanta resposta, Ivone, que bênção. Ivone, Deus falou comigo através de você. Ivone, eu estava precisando de uma palavra hoje. E Ivone, nossa, tem áudio chorando das pessoas me mandando. Tem um irmãozinho que nem me respondia, mas ele me mandou o áudio falando para mim: hoje eu sou servo do Senhor. Eu passei por quimioterapia. Ele falou a quantidade. Várias vezes eu passei por quimioterapia, eu estava com um problema de saúde. Eu achava que eu estava morto. E através da sua oração, dos seus áudios, Deus me dava força de ir nessas quimioterapia. E hoje eu sou servo do Senhor. Lá no Rio, São Paulo, eu não me lembro, eu tenho aqui guardadinho. Eu não perco de jeito nenhum esse áudio. Só, às vezes é bom lá ouvir, né? Deus me dá força, energia para poder continuar esse grande testemunho. Então, irmãos, não se cale. Você carrega a presença de Deus na sua vida. Você carrega a presença onde você vai. Nós somos luz. Todas as viagens que eu vou, eu falo com o Senhor: Senhor, me usa. Onde eu vou? Às vezes eu me pego conversando com um cliente que está com problema no casamento. Eu me pego com um cliente passando outras dificuldades. E eu vou ali falando. Teve uma vez que, olha que loucura que eu vou falar. Eu queria fazer a sobrancelha. E eu não tinha tempo para fazer a sobrancelha na minha cidade. E eu falei: eu vou com ela assim mesmo. No meio do caminho, onde eu parar, eu ver um salão, eu paro. Foi lá em Miradouro. Eu me lembro perfeitamente que eu cheguei no salão para fazer a sobrancelha. Uma mocinha que me atendeu. Só estava ela. E na primeira oportunidade que eu tive, comecei a falar com ela. Comecei a falar do amor do Senhor. E ela me disse que estava com depressão. Também peguei o telefone dela. Mando mensagem para ela até hoje. E eu tenho certeza que aquela semente que eu plantei ali na vida daquela jovem, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Eu tenho certeza que se você, irmão, uma alma que você ganhar para o Senhor, você vai cobrir uma multidão de pecado. É assim que a palavra fala. Então não se cale.
Que o Senhor venha nessa noite falar no seu coração, no seu trabalho, na escola, aonde você for na sua família, não desista dos seus. Continue perseverando. Continue falando do amor dele. Porque Deus tem o melhor para nos dar. Continuando aqui, no versículo 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como eu disse, nós somos a habitação do Espírito Santo, e nós somos, conforme a palavra diz em Tiago 4:5, ou vocês acham que sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Não sabeis que o vosso corpo, 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que Deus lhe foi dado e vocês não são de vocês mesmos? Como eu disse, nós somos morada de Deus, e onde chegamos, a presença de Deus, ela chega junto conosco. No versículo 10, diz assim: se porém Cristo em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que está habitando em nós, irmãos? Eu te pergunto, o que habita em nós? Eu creio que todos que estão aqui, primeiro é o Espírito Santo. Eu creio, segundo, que é Jesus. E terceiro, que é o Deus Pai. É a Trindade que habita em nós. E por isso temos forças para continuar. Por isso temos forças para matar a nossa carne. Por isso temos forças para falar do amor dele. Por isso temos forças para poder, através das nossas vidas ali fora, serem saradas, serem curadas, serem restauradas, restituídas, em nome de Jesus. Deus, ele ressuscitou Jesus e também irá nos ressuscitar. Eu tenho uma palavra de esperança para o teu coração, que fala em Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 18, que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e encontraremos com ele no ar, e ficaremos para todos sempre com nosso Senhor. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Então, por mais tribulação que nós passamos aqui nessa terra, por mais situações difíceis que passamos aqui nessa terra, Deus, ele tem um céu de glória para nós, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, no versículo 54, diz assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Nós estamos mortos aqui é pelo pecado nessa terra, mas nós estamos vivos em Cristo. Eu vi o reverendo Hernandes Dias ministrando a palavra no YouTube, e ele disse que nós temos que andar com a nossa identidade no bolso, de mortos pelo pecado. Na hora que o inimigo se levantar com a bandeja, nós vamos declarar: isso não faz parte da minha vida mais. Ele contou uma história de uma irmã que orou 30 anos pelo seu filho. 30 anos. Imagina uma mãe vendo um filho fazer tantas coisas erradas. Mas ela não desistiu, não. Ela perseverou. E esse filho, depois de 30 anos, ele se converteu. Esse filho, ele fazia muitas coisas erradas. Era um homem promíscuo. E o reverendo Hernandes disse que ele, passando no vilarejo onde ele morava, uma das mulheres que ele se envolveu corria atrás dele, gritando o nome dele. E ele apertava o passo, porque já estava uma nova vida em Cristo. Não queria mais aquela vida mais. E ela gritando e ele apertando o passo. E ela gritando e ele apertando o passo.
Até que ele virou e falou, se eu não me engano, era Agostinho. Ele falou assim, o Agostinho está morto. Eu não sou essa pessoa mais. E ali ele falou do amor de Deus para aquela mulher, acredito eu. Porque nós não temos que reter a bênção para nós. Nós não temos que reter a palavra para nós. Nós precisamos sempre, aonde formos, deixar o Senhor nos usar. Um sorriso, irmãos. Um abraço. Muitas das vezes saímos de casa e esquecemos, pensamos só em nós. Talvez uma criança, uma senhora, um jovem ali fora, onde passamos, está precisando de um bom dia. Sabe que teve um dia ruim. E nós possamos ser luz nessa terra, irmãos. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Viver o amor de Jesus. Conforme Jesus era manso e humilde de coração. As palavras de Jesus, elas eram claras. Por isso que quando nós que temos um coração quebrantado, temos o encontro com a palavra, nós nos sentimos tão confortados. Porque é assim que nós nos sentimos com as palavras de Jesus. Jesus era manso e humilde de coração, que nós possamos ser assim. Viver no amor de Deus não é tão difícil. É estender a mão, é ser generoso. Eu gravei um vídeo sobre a generosidade, a missionária Leoneide, lá da igreja da Iadal, ela falou, Ivone, esse vídeo que você gravou, você podia passar aqui para a igreja? Foi a primeira oportunidade que ela me deu ali. E aquele vídeo falava sobre a generosidade, que a generosidade ela compensa. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. A palavra de Deus fala isso. E que a nossa alegria, ela não está no que nós temos, mas no quanto repartimos. Se você pode abençoar a vida do seu irmão, faça. A palavra de Deus fala que o mal que não podemos fazer, nós fazemos. E o bem que poderíamos fazer, nós não fazemos. Não vamos deixar vencer pelo inimigo de nossas almas. Não vamos. Vamos dar a voz ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém, irmãos? Em Apocalipse 21:4 diz assim, ele enxugará todos os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vamos ressuscitar em glória. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos garante que isso vai acontecer. Amém? Que Deus possa ter falado no coração de vocês, irmãos. Eu estou vendo ali que já é 9 horas. Muitas coisas Deus me deu, mas Deus vai me dar outra oportunidade. Eu queria orar pela igreja e abençoar a vida de vocês. Queria que todos se levantassem. Amém? Senhor, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que aqui o Senhor me concedeu. Eu quero também, Deus querido, unir a minha fé com a fé dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor possa, Deus querido, abençoar a vida de cada um, Deus querido. Que esta palavra que foi ministrada, ela possa florescer na vida dos teus filhos. Que onde eles forem, Deus querido, o Senhor possa ir com eles. Que onde eles forem, Deus querido, eles possam falar do teu amor. Que onde eles forem, eles possam ser sal e luz desta terra. Em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Entra com providência na vida dos teus filhos, Pai. Dá vitória, Deus querido. Concede paz, concede alegria na alma, no espírito, Deus querido. No coração e na mente. Pai, que toda seta do inimigo, tudo que o inimigo tem nos acusado, venha cair por terra agora. Que nós venhamos ouvir somente a voz do teu Espírito Santo.